Boa noite, bem-vindos a todos. Agora estamos aqui na reta final aqui dos workshops e hoje teremos mais um workshop aqui com o nosso querido Marcos Rodrigues, que trouxe um tema bem interessante aqui para nós. Hoje ele vai falar aqui sobre o medo de sentir-se ansioso resulta sempre na própria ansiedade, né? Inclusive, quem quiser conhecer um pouco da história dele, até concurso em milagres, ele fez o primeiro workshop, está gravado, está no site, está no canal do YouTube também, só acessar lá, né? Hoje ele vai aprofundar esse tema, então nessa semana aqui na reta final que nós estamos, lembrando que o evento então está chegando nos dias 28 e 29 de setembro, está logo aí então, e aí estamos terminando essa etapa aqui de workshop, e agora hoje então, nós temos nosso querido Marcos Rodrigues, que vai falar desse tema, aprofundar aqui conosco, e também ficar aberto esse espaço para perguntas, né, que ele possa trazer aí e responder, elucidar para nós. Então, Marcos, bem-vindo, te Bom, passo a palavra, a câmera, obrigado. bem-vindo, boa Obrigado. noite. Boa noite a todos que estão assistindo, que vão assistir. Os professores, eu peço a gentileza, se caso tiverem alguma pergunta num determinado momento, eu acho legal se tiver. Eu acho que isso colabora muito com o tema, né? Porque é um tema que, quando ele veio, eu não sabia que ele é a causa principal, né? De preocupação da saúde, né? Ele junto com a depressão, né? Junto com a depressão, são os dois juntos. Eu realmente não sabia dessa informação. Então, nós estávamos falando a respeito de amor e medo, né? Quando a gente não está num, a gente está no outro. O nome pode se dar luz e ausência de luz? Pode. Amor e ausência de amor? Pode. Precisa ficar afirmando o medo? Não necessariamente. Depende do que, como o significado de medo é dado, né? Como que, porque é aquilo, quando nós estávamos conversando, no mundo nós fomos condicionados a acreditar no amor da mãe, né? Não é isso? Sim, o cuidado da mãe, não é isso? A mãe cuida, a mãe ama incondicionalmente o filho, não é isso? Sim. Mas e o medo dela? A criança não absorve, a percepção dela ela não vai absorver. Já não absorve, às vezes, até no útero. Só que no útero, o espírito está encarnado lá ou é só a carne que está lá, num movimento mecânico? Isso é assunto para um outro, né? Porque aí já é um assunto para um outro workshop. Então, veja, o condicionamento, a criança ela vai sendo condicionada desde criança. Nós todos fomos sempre condicionados desde criança. Foi gravado tudo direitinho. E aí, o discernimento do cuidar, o cuidar. A minha mãe cuidava por medo de eu ficar com gripe, por medo de eu ficar resfriado, por medo do cachorro, por medo. A percepção, ela não vai interpretando tudo no medo. E aí a criança não dorme direito à noite, fica com medo. E aí? Mas percebe que é tudo é totalmente inconsciente, vai se condicionando a criança. É difícil, é difícil. Falar que não é, que é fácil. Se reeducar, ter o discernimento dos dois senhores, entender que os dois senhores não dá para servir e que é exatamente esses dois senhores, um é amor, outro é ausência de amor. E é a grande salvação de todos nós, que é justamente a ausência da luz que vai fazer com que a gente caminhe para a luz. Então, esse assunto de ansiedade ele vai chegar porque ele é derivado do medo, né? É sempre medo de. Eu só anotei algumas coisas aqui bem simples. Tem que ser esperto, né? A criança tem que ser esperta, não é isso? Ela tem que ser esperta, então,
ela tem uma obrigação, então, por uma obrigação, ela tem que ser esperta, ela tem medo, ela percebe que ela se movimenta no medo. Tem que ser, ela está em paz, ela está tranquila. Se ela passa a acreditar que ela tem que ser, ela vai se cobrar. Se ela se cobra, é medo. Mas isso é sutil? É sutil. Aí tem que aprender rápido. Ô menino, na escola, ô menino, você não aprende, você é lerdo. Não é isso? Isso não acontece hoje em dia nas escolas, né? Só aconteceu na minha geração, talvez, né? Não sei. Hoje não acontece. Os professores não têm ansiedade. Percebe? Professor, é tudo zen. Aí tem que saber mais do que o outro. Você tem que saber mais do que o teu primo, fica comparando. Comparar já está ensinando o quê? O que é a comparação? O ego ele começa a ser criado a partir do momento que começa a comparar. A hora que a criança começa a comparar, ela já começou a formar o ego. A hora que ela começa a saber que aquilo é branco, outro é preto, então ela começa a entrar, perceber a dualidade, e aí entrou o julgamento. Aí é tudo no julgamento. Então vai tudo no automático. É fácil? Não é fácil. Falar que é fácil, só se montasse uma escola, começasse tudo do zero. Aí dá. Aí. Então percebe a competição. Basta assistir alguns vídeos do Ayrton Senna, que foi um ídolo, e ainda continua sendo, porque eu ainda estou no mundo, e sempre gostei muito de velocidade, né? Então, é só assistir o filme hoje, os vídeos dele, você vai ver, ter discernimento aonde leva toda essa competição, toda essa ansiedade, toda essa ânsia de vencer. Ele tem declarações extraordinárias. Toda a fama, todo o poder, tudo que ele tinha aos pés dele, ele declarar, depois dele ser campeão, talvez pela segunda vez, eu não me recordo bem, que ele só se sentia feliz vencendo em primeiro lugar, sendo campeão. Isso, só isso, não tinha mais nada que fazer ele ser feliz. E que talvez um dia ele fosse descobrir que aquilo, né, ele não fala essa palavra. A insatisfação, a insatisfação, percebe? Então, aí vai entrando aquilo, né? Aí vai evoluindo um pouco a criança, ela tem que ter mais. Eu tenho que ter mais brinquedo, eu tenho que ter mais isso, nesses acessos da internet, né? O desafio de, de realmente de criar um filho hoje, mas só que tem que entender o seguinte, é só a velocidade. A velocidade que está sendo exigida para o aprendizado está aí, é indiscutível, é instantâneo. Estou falando aqui, você está ouvindo aí. É instantâneo. Se tivesse do outro, a Jennifer está nos Estados Unidos, é instantâneo. E aí? Então, quer dizer, a velocidade agora não é dual. Então, quando a gente pega um celular, uma internet, ela é dual. Se pegar uma faca, ela é dual. Se pega qualquer coisa, é dual. Tanto serve para curar como para matar, para a vida e para tirar a vida. Então, voltando lá no medo, e no amor e na ausência do medo, amor ou medo, né? Amor ou ausência de amor. Sem ter esse discernimento, eu acho que, para mim, né, vai continuar patinando, vai continuar escolhendo pelo senhor do medo. Nós fizemos uma reunião onde nós fizemos uma relação, eu achei por volta de 150 medos. Desses 150, é muito fácil você pegar, não é dual. Então, o oposto, ele é próximo ao amor, não o amor da unicidade. Esse amor da unicidade, ele vai ser quando nós tivermos o controle. Eu não sei se é essa palavra. Quando nós estivermos
vivendo o estado de presença do agora, aí o medo ele está realmente. Aí sim você sente paz, alegria, estabilidade, tudo. Está tudo disponível nesse lugar. Então, quando se fala de ansiedade, né, e tem toda uma cobrança, então tem toda uma velocidade hoje de informação assim. Agora, como desistir da ansiedade? Sem desistir do medo? Se eu não desistir do medo, eu não desisto da ansiedade. Se eu não confiar no plano, não tem como. Então, percebe, é um funil aonde vai ter que desistir, porque não tem. Eu falo sempre, é um funil. E esse funil, a gente é socado. Você não tem para onde ir, você só pode sair para lá. É o único lugar que você tem que sair. Então, não tem problema. Esse funil é como se ele tivesse vários furos, sabe? Então, você sai, encarna, sai, encarna, sai, encarna, sai, encarna. Até você sair lá embaixo. Não tem outro lugar para sair. Se tiver. E esse lance de encarnação, ele é automático. Só existe vida. Não existe oposto à vida. Então, esse lance de desistir da vida e morrer, você encarna instantaneamente. Esse lance de pegar, falar, vai para o quartel-general lá, para ficar lá, vai ter. Olha, não vai. Não vai. Vai instantaneamente encarnar na frequência que você está estabelecido. Isso é o que me mostram, isso é o que eu vejo. Né? Não, não tem descanso, sabe? Assim, eu vou descansar. Vai sim. Você vai nascer cagando lá na. Vai lá trocar as fraldas tudo de novo, vai lá, entendeu? Mas está tudo bem, entendeu? Tem alguma coisa errada? Então, se Jesus no 100, tá, não existe oposto à vida, só existe vida. Então, como é que é esse lance? Se só existe vida no agora, que nós vivemos de futuro ao passado, né? Então, a ansiedade é futuro, é isso? E aí, depressão é passado. Excesso de passado, depressão. Futuro, duas coisas que não existem mais. Totalmente para sair fora do estado de presença. Sem estado de presença, não tem condição. Então, sem estado de presença, sem discernimento do que é amor e o que é medo, tem. A pessoa acha que ela tá meditando, tá assim, tá lá, tá meditando, mas tá com o saco cheio, tá com medo de ficar vazio. Tem medo de ficar vazio. Tem medo de ficar vazio. Se tem medo de ficar vazio, tem medo da entrega. Se tem medo da entrega, causa ansiedade, então, fica nesse. Percebe que fica correndo atrás do rabo, é o Ouroboro, correndo atrás do rabo. Pois é. O estado de meditação que o curso em milagres, né, é ativo. Eu não conhecia, eu não fazia ideia que isso existia. Eu descobri, não sei. Krishnamurti já falava isso em 1900 e bolinha lá. Krishnamurti fala isso também. Nada contra a passiva, mas ela realmente exige, sem a confiança da entrega, é entregar, é se entregar mesmo. E isso tem um momento de cada um, de chegar, de acessar a verdade sobre isso. Não adianta se cobrar. Eu estudo, eu faço tudo, eu me devoto. Quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu tenho uma moça, ela deve ter os seus 40 anos, ela chama-se
Ana, putz, gostaria de dar o exemplo dela. E depois eu vou lembrar o nome dela, Anita Santos. Essa moça, ela está num estado de presença incrível. Pode pesquisar no YouTube. Ela não estudou niente, praticamente niente. Estado de presença. Veja ela, vê o que ela passa. Existe duas verdades? Não existe. Sabe como é que ela foi treinando o poder do agora sem ter lido o livro? Ela não leu o livro do Eckhart Tolle. Ela foi treinando lavando louça. E aí? Pegam, assistam ela. Sabe, eu dou a sugestão para a pessoa ver que, para ela associar que realmente, ó, o 100, ele vai falar sobre isso, fala. Mas a moça lá fala, Krishnamurti falou, Eckhart Tolle fala, todos, se pegar todos os mestres, vão falar a mesma coisa. Se pegar o Joel Goldsmith, que também é algo assim sensacional, é espetacular, é todo embasado na Bíblia. Vai lá, veja. Tem disponível esse conhecimento. Vai falar a mesma coisa, do agora, que só existe o agora, só agora. Aí está na Bíblia assim. O Pai sabe o que você necessita antes mesmo de você pedir no agora. O que eu necessito no agora? Eu só necessito ficar presente. Que o presente já é o presente. Aquilo que eu estava falando a respeito da instalação do computador, como que foi? Hein, Mica? Que você que eu te contei melhor. Você está entendendo? Foi estado de presença. Eu senti que eu tinha que pedir para ele. Então, quer dizer, eu transcendi o julgamento, o que queria fazer, o que ia acontecer. Eu simplesmente fui lá, sentei do lado dele na grama e perguntei para ele. Falei, assim, 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 cara, eu não sei. Ele foi para já. Terminou, veio e fez. Ficou umas 3 horas aqui, ou mais. E outra coisa, ele recebeu um telefonema porque ele arrumou retorno, que é difícil. Ele voltou com retorno de trabalho, então quer dizer, ele ganhou dinheiro. Você está entendendo? Não quis nada, não quis nada. Mas, percebe? É difícil você não se sentir em dívida. Como? Percebe? Ele fez de coração, você sente que é de coração. Mas, e aí, e o meu sentimento de dívida? Eu fico satisfeito? Eu fico em paz? E aí? Se eu não fico em paz, o que eu fico? Com medo? Tá, mas medo, eu fico ansioso? Fico. Porque a gente acredita que a gente acreditou que tem que ser assim, né? Tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo, não, tudo rápido. Vou fazer. Putz, ixi, Maria. Se eu tivesse escolhido uma outra profissão, eu queria ser piloto de corrida. Sempre falei. Sempre falei isso. Percebe? É uma loucura. Quando você começa a enxergar isso, você fala, é realmente uma loucura, é uma insanidade, é uma insanidade. A competição, em todos os sentidos, ela é uma insanidade. Todos. Só que tem que querer olhar de verdade, falar, mas todos, todos. A competição, ela não é do divino, ela é do mundo. Eu tenho uma menina que ela, com 4 anos, começou a treinar ginástica rítmica. Ela fazia o que ela queria com o corpo. O que ela quisesse, ela fazia. Era uma das melhores alunas pela própria prefeitura, fazia isso pela prefeitura. Então, queria disputar campeonato, beleza.
Quando foi para entrar em disputa, essa palavra era bom saber, viu, Jorge? Disputa. O que é disputa? Né? É disputa? Se fosse disputa, não sei o que é. Bom, veja só. Quando foi para ela concorrer, disputar com as amigas, que estudavam todas juntas, né? Treinavam todas juntas, ela travava, ela não queria ir na competição. Com 4 anos. Se você pegar as crianças, vocês vão ver que muitas crianças elas não querem competir. Elas são condicionadas a ganhar algo a mais, ser mais. E aí ela não queria ir. Mas não era por causa da apresentação, era porque ela não admitia ser melhor que as amigas dela. Ela falou, mas eu não sou melhor, eu faço o que eu faço. Sabe como é que é o que eu falei para ela na época? Eu não estudava sem não, tá? Nada. Tinha 4 anos, então ela tem 18, são 14 anos atrás. Você estuda 8, no máximo. Eu cheguei para ela e falei assim: você só vai e faça aquilo que você sabe fazer melhor, só isso, e fica em paz. E ela foi. Aí ela pegou e foi, fez a apresentação tal, e dali para frente. Ela foi se acostumando, só que aí vai entrando na competição. Hoje ela é super competitiva e ela não sabe. Se for perguntar a ela, não sou. Já entrou no mundo. Tinha 4 anos na época, entendeu? Então, é assim. E ela vai assistir. Ela vai assistir. Santo de casa não faz milagre. Já expliquei para você? Já na outra expliquei? Tá claro? Então, quem quiser ver, vai lá ver no outro vídeo. Sano de casa não faz milagre. Então, a ansiedade, cara, puxa algum assunto. Alguém tem alguma outra coisa? Está claro com relação à ansiedade? Que sem a gente olhar de verdade para o medo, os medos, e ter o discernimento, né, do que realmente é medo e do que é amor. Vai entender perfeitamente, vai se compreender perfeitamente o que é esse amor do mundo, que não é amor, ele é medo, né? O amor mais próximo do mundo é o amor incondicional da mãe, é o mais próximo, né? Depende de quanto medo ela tenha na mente, porque ela pode estar ali totalmente no afeto, tal, mas morrendo de medo. Então, percebe? Sem olhar verdadeiramente, querer desistir do medo, aí vai entrando na aceitação, o funil vai descendo para o funil, aceita que dói menos. Aceitou, vai escorregando. Né? Vai escorregando, vai sendo levado, vai sendo levado. Porque senão rala na ostra, né? Vai ralando na ostra, os furinhos que tem, você sai pelo lado, é um funil com os furos para o lado. Os furos para o lado é quando o ego fala, não, agora não dá mais, esse mundo do cacete, o caramba, carregou de culpa, vai embora. Aí ele volta, ele volta para o funil lá em cima. É muito legal, preciso desenhar isso. Criar um quadro, alguma coisa, sabe? Porque isso dá para fazer várias etapas. Até, porque assim, né? Olha o que me vem agora. Então, quer dizer, saída é a saída para o Espírito Santo, é para baixo, não é para cima. Você entendeu? Ou funil de ponta cabeça. Se for funil de ponta cabeça, empurra para cima. Eu vou criar uns quadros desse tipo aí para. Porque é muito divertido. Quando a gente chega nesse ponto, é maravilhoso. Quer dizer que eu já não tenho mais ansiedade? Tenho, tenho. Se eu não treinar, se eu não olhar as demandas, né? Então, nós temos ferramentas, né? Agora falando mais da parte adulta, não que a criança não tenha, a criança tem, mas na parte mais adulta, nós temos ferramentas. Hoje, na palma da mão também. Você tem agenda na palma da mão, você tem relógio na palma da mão, você tem uma série de coisas. Quando você está querendo realmente ter o poder sobre o ego, sobre a sombra, sobre o medo, então eu me organizo com as ferramentas que eu tenho no mundo. Aí eu estou querendo desistir do medo. Porque se eu não me organizar, eu vou manter o medo.
E se eu tiver na mente, quase ninguém tem, né? Sabotagem, eu vou sabotar. Eu não ponho o relógio para despertar, eu não uso a ferramenta, aquilo que sabe que não acontece com ninguém, sabe? A pessoa não quer, tem uma resistência, tem resistência, não vai. É assim. Porque não tem o poder sobre o que está acontecendo no inconsciente. E ela vai pôr a culpa no relógio, vai pôr a culpa em qualquer coisa, mas ela não vai aceitar que foi ela que. Entendeu? Então, é insano? É insano. Você vai olhando, tem as ferramentas. Se a gente usar as ferramentas que foram criadas, até pelo próprio ego, mas em alguma instância foi para se organizar. Então, usar essas ferramentas, elas vão, nós vamos tendo mais confiança e vai seguindo mais em paz. Quando não se sabe onde chegar, qualquer lugar serve. Isso é lei. O ego, essa lei é do ego. Se não tiver a meta, ele já tem a meta. Quantas pessoas sabem disso? Têm esse conhecimento? Quantas pessoas querem esse conhecimento? Todas querem. Com certeza todas querem, né? E todo mundo, se a gente pegar todo mundo, quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Quer carro, casa, apartamento, isso aqui? Quero. Então vamos olhar o seu projeto inconsciente. Vamos olhar para o medo. Se não olhar para o medo, não vai. Vai ter problema. Mesmo que se conquista. Conquista. O que é conquistar? Nada de fora vai levar à felicidade, né? Mas dá para a gente usar isso. A gente pode usar da abundância, da prosperidade, em paz. Se não tiver paz, não vai valer nada, né? Então, quanto tempo já está? Há 30 Ah, minutos. ainda tem bastante tempo também. Aproveitando, deixa eu até atualizar as pessoas que forem entrando, né, que à medida que o Marcos está falando aqui, também está aberto para perguntas, né? Pode colocar a pergunta aqui no chat, ou levantar a mão, que a gente vai, conforme ele vai desenvolvendo o tema, também a gente pode ir Nós vamos no abrindo, diálogo. né? Aí sim, eu Né? acho. Tá ótimo. Pode seguir, Marcos. Mas são dois livros que, ó, veja, para se buscar, para se compreender verdadeiramente, seja a Bíblia, seja o budismo, seja todas essas religiões, e até o próprio Zen, não é diferente. É entender um pouco da metafísica. Se não entender da metafísica, aí vai virar muito, pode virar romântico, pode virar, sai de uma coisa, vira para outra, entende? Mas foge acabar. Então, tem que compreender verdadeiramente. Querer realmente compreender a metafísica, porque vai muito além, não tem nada a ver. É um trabalho inverso, é além da física, além do físico. Isto não é, sabe, dá um nó. Não deu? Já não deu um nó em você, Mica? Já não deu um nó em você, Jorge? Se não deu, então porque você já tinha transcendido em algum lugar, né? Então, não é, compreender que isso aqui tudo não tem. Tudo é uma ferramenta para a gente se lembrar de quem verdadeiramente a gente é. Então, viver isso, lembra? É aquilo, nós temos que ter sinais, porque a gente acorda de manhã e já esquece. Já vem a preocupação, entendeu? A gente já esquece que preocupação é uma autopunição, a gente esquece, né? A gente não. Então, por lembretes, sim, é uma ferramenta, é ferramenta. Buscar a própria ferramenta, né? Porque ela vem. O que serve para mim pode não servir para você. Mas é usar as ferramentas. Usar, não ser usado. Quando a gente pega os arquétipos, cara, estuda um pouquinho os arquétipos, fica tão claro.
tão claro, toda essa doidura, entende? Tudo está embasado no arquétipo. Antes da gente quando a gente encarna, entra dentro desse planeta aqui, está tudo embasado dentro de arquétipos. Então você está totalmente influenciado por eles. Aí você usa um arquétipo, que nem, por exemplo, o navio. Está vendo o navio lá na foto? Lá? Tá vendo? É um navio lá. Ó. Tá vendo lá? Sim. Uhum. Ele é uma tapeçaria que me acompanha há 50 anos, por aí. Ou não dá 50 não, é menos, uns 40 e pouco, 45, 40 e poucos. Uma vez um representante chegou, como ele me acompanha, você tem uma ideia. Então, o representante chegou e falou assim, eu tinha também um barco de madeira, um barco muito bonito de madeira. Eu tenho aqui 3 barcos, aqui, barquinho. Aí, eu tinha um desse tamanho, grande a empresa, bonito. Tal. O sogro tinha trazido de presente do Nordeste, tudo entalhado, bonito pra caramba. Era abajur. Virou uma moda isso na época. Aí chegou um representante e falou, mas um barco, o barco afunda. Olha o que ele olhou. E ele sabia que era arquétipo? Não foi nem comentado. Não. O barco afunda. Só que um barco veleja também. É dual, certo? Então, recentemente, estou falando porque eu vi o barco lá, estou falando, ó, então ele me acompanha. É uma viagem, ele tem uma representação do oposto. Percebe? Um mar calmo, puta, uma delícia. Velejar, puta, uma delícia. Sempre adorei. Represa, rio, mar. Mar já é outra história. Não é tanta. A experiência que eu já tive no mar não foi muito boa, não. Pegar noroeste não é bom, não recomendo para ninguém. Então, veja, recentemente, vocês sabem que o símbolo do. Acho que não há problema nenhum. Se tiver algum problema, depois vocês editam. Eu acho que não há problema algum em comentar o que eu vou comentar, porque é fato. Isso não é. Não, Não é... creio que não tem problema, pode seguir. Então, veja, a zebra é o símbolo gay, certo? Sabiam disso? Sabiam. Arco-íris também. No Peru, a bandeira lá da gay, acho que é uma bandeira que eles têm lá, ela é exatamente a bandeira gay. Olha a coisa como é que é. Tudo inconsciente, né? Tudo inconsciente, beleza. Ah, um arco-íris, né? Mas da zebra, cara, olha só, é zebra. O que que o inconsciente nosso, quando a gente fala no Brasil, não estou dizendo em outras culturas eu já não sei qual é a conotação disso. Não fui procurar o arquétipo, nada. Eu só peguei, olhei e falei, mas porra, mas zebra, né? E tinha uma zebra dentro do ambiente de um restaurante. E estava dando muita zebra, mas muita zebra. Zebra pra caceta. Zebra pra caceta. E quando eu vi aquilo, eu tinha todo um contexto da onde aquilo veio, da onde foi parar, da onde ele veio, para onde ele foi e onde ele estava. Eu peguei e falei, ó, isso aqui não é para cá, não tem nada a ver. Já tinha, há um tempo atrás, aquela mesma zebra, ela era vermelha, eu mandei pintar ela de dourado. Não queria nada daquela cor. Não conseguiram pintar do dourado que eu queria. Eu queria pintar ela mais dourada, mas não pintar. Não conseguiu a cor, mas foi. Olha, e aí ficaram no apego, no lance tal, né? Porque desfazer de um produto, né? De um negócio que vale, vai, 2.000, 3.000 reais. Você jogaria Deixa, fora? deixa eu só fazer uma contextualização, né? Acho que agora, nesse momento, você está falando do zebra no contexto, é porque é uma expressão também no Brasil, né? É zebra no sentido de problema, né? Só para as pessoas que né? Aqui é uma expressão, né? Que às vezes também a zebra, a palavra zebra significa, nossa, tá dando zebra, tá dando um problema, né? E aí o Marco está se referindo a isso. Não sei como é que é essa simbologia em outras. Então, por isso que eu só fiz uma parte aqui só para as pessoas entenderem, né? Perfeito, perfeito. Exatamente é isso mesmo, Mica. Obrigado, é isso mesmo.
Agora, é dual. A zebra, ela é linda, ela é forte pra caramba, ela tem todo um lado, mas é zebra. Então, usaram como zebra. O lado sexual é uma zebra. Não é isso? Se está usando para isso, então estão dizendo, ó, é uma zebra. Ao acaso, sei lá. Qual é o significado de zebra para quem associou isso, né? Então, quando eu vi aquilo, e a coragem para pegar aquilo e jogar fora, ou dar, rifar, fazer alguma coisa para aquilo não ficar no ambiente comercial. Deu para entender? Demorou uns 2 meses. Entrou um outro sócio, aí esse que eu vinha cuidando pegou e falou para o sócio imediatamente tinha aquelas caçamba que leva entulho, sabe a caçamba? Ele imediatamente foi lá, pegou, jogou na caçamba. Aí, um funcionário gay levou. Tem alguma coisa errada? Não é tudo encaixadinho assim? Ó? Foi para quem tem o significado que ele tem. Percebe? Então, aqui ele tem um significado importante para ele. E está tudo bem. Mas você tendo consciência de que aquilo é zebra, inconscientemente, o conceito do gay é um. Mesmo que a vida dele seja uma zebra. De zebra, de zebra, de zebra, de zebra. Porque se ele está acreditando na zebra inconscientemente, é impossível não ser zebra. No sentido de dar zebra, de dar errado. Então, vai dar errado para quem aceita que dê errado. Ele quer continuar que dê errado. O outro queria manter por causa do apego de dinheiro, caramba, quatro. O outro pegou, joga fora. Percebe? Este que pegou e tomou a decisão, esse não quer a zebra, não quer manter. Na mente ele não quer zebra, ele quer a coisa certa, ele quer objetividade, ele quer que as coisas dêem certo. Olha a dualidade. Percebe? Acho que essa é assim, vivi, é experiência disso. Sabe? É algo assim incrível quando a gente começa a olhar para isso. E não significa nada, não significa nada. No dia que se iluminar, não significa nada. Ah, você iluminou, tudo bem. Enquanto tiver aqui, significa sim. Tem que tomar cuidado. Tem que estar atento. Cuidado depende da conotação também. Tem que estar atento, tem que estar presente. Estado de presença, aquilo não tem significado, não tem apego, não tem nada. Tem jeito? Sim, é esse o caminho. Estado de presença, treinar a presença. No estado de presença, você vai chegando um determinado momento onde a gente tem aquele estado de alegria constante. Esse estado, ele é muito... Como é que é o nome, Mica? Eu já usei a palavra, mas essa palavra vira e mexe, ela foge. Foi muito pouco usada. Talvez entusiasmo no sentido mais tranquilo? Não. É um entusiasmo, sim, mas tem um Uhum. nome. Tem um nome técnico, tem um nome Uhum. específico, que é o você experiencia esse estado de presença e ele parte a sensação seria de euforia, mas é um estado de alegria muito diferente da euforia. Mas você É, pode entrar nessa euforia, sim, mas é um estado de paz, né? sim. Entendi. Não é aquele estado de você fica É. eufórico, não. Ele é um estado de alegria verdadeiro, sabe? Não sei se a palavra alcança também no sentido de preenchimento, né? Aí ele preenchimento de dentro para fora, algo assim, né? Que uma serenidade, como se fosse uma. O Roger está É, falando Nirvana, não sei também se, se nesse se sentido. você quiser serenidade, você consegue só quando você resolve, você escolhe isso. Você tem que fechar os olhos, porque vem as informações, elas são acessadas a qualquer informação. Como num primeiro momento você não está acostumado com aquilo, é aquilo. Aí tem um exercício lá, né?
Deus fala comigo o tempo inteiro, fala com a gente o tempo inteiro, né? Fala o tempo inteiro. As sinapses estão preparadas? O cérebro está preparado para essas informações? É a parte física. Ah, pode abrir o microfone, Mica, por favor. Não tem problema. Não, tá falando que depende, né? Depende do, de quem está recebendo essa comunicação, né? Está aberto. As sinapses é física, não é física. Não tem que ter a parte elétrica para caminhar no cérebro lá. Uhum. Qual cérebro que tem hoje totalmente preparado para receber todas as informações do universo? É. Jesus já veio pronto, o corpo dele então já veio pronto com toda a parte de sinapse pronta. Ou ele foi estudar na Índia, foi estudar no Egito, foi buscar conhecimento, ampliar para ele receber essa informação. Como que o cérebro humano, nós estamos no humano, não estou no corpo, não estou Uhum. usando o corpo aqui, esse corpo está pronto para receber todas as sinapses? Que eu quero Uhum. iluminar, eu quero iluminar, eu quero. Fica querendo. O querer iluminar é medo de não iluminar. Verdade. Olha só, é medo que não se reconhece que a gente já é Uhum. no agora. A gente já é. Não é que a gente vai ser. Uhum. A gente já é. Agora é estado de presença, já é no agora. Quando se pratica isto, aí começa a se experienciar esta energia que pode se dar nome de Deus, de energia do universo, um nome. Tem aí 200 nomes, se quiser. Uhum. Mas você começa a experienciar essa verdade. Quando você começa a experienciar essa verdade, o ego ainda vai atuar. Uhum. O ego, enquanto a gente estiver aqui, ele vai atuar. Uhum. Eu assisti recentemente, eu geralmente, quando assisto alguma coisa que realmente é muito marcante, eu sei que eu vou poder usar um dia em aula, alguma coisa assim, eu salvo ele, né? Eu devo ter isso salvo. Uhum. Camarada que tem relacionamento com mais ou menos 40 pessoas iluminadas no planeta, iluminadas nesse sentido que eu vou. Sim. Uhum. Todos eles têm problema de relacionamento. Todos, sem exceção. Santo de casa faz milagre. Uhum. Não escutei, o teu microfone está fechado. Ah, o Jorge. Fala, Jorge. Fala, Roger. Não, não, não faça milagres. Ele estava completando a sua frase do santo de casa. Não faz milagre. Santo de casa não faz milagres. Sano, porque aquilo, os conceitos. É assim, eu venho olhando muito isto, porque pela própria situação, né, que eu venho vivendo, experienciando. Então, a Mica sabe bem, já acho que eu participei isso com você, que eu tive umas experiências onde pessoas não me conhecem, não me conhecem, nunca me viram, não tem conceito nenhum. Me viu, quero sentar perto dele. E aí, inconscientemente, que aquilo vem e conversa. Uma conversa de pé, na hora de ir embora, uma conversa de 20 minutos, a pessoa chega para você e fala: o senhor mudou a minha vida. Ele nunca me viu, nem eu. Muçulmano, já estudou isso, aquilo, outro. Assim, peraí, nós somos todos iguais, você não é diferente, as religiões separam. O senhor sabe que o senhor mudou minha vida, né? E várias outras pessoas, porque aonde foi incentivando a fazer podcast, foi dando sinais que realmente eu tenho que, e graças a todos vocês aí, né, estão dando aquilo, empurrão mais, que eu mais precisava fazer, né? Então, cara, você fica no estado, e aí quando você pega dentro de casa, aí é uma resistência, porque não fala com o Marcos do agora, fala com o Marcos do passado. Como vai ter comunicação aí? Você tem como. É totalmente louco. O bagulho é louco. O bagulho é louco, é loucura.
As pessoas se relacionam pelos conceitos de si próprios com o conceito que nós temos que não, nenhum nem outra é verdade, e assim vai, né? Sim, Vivendo. sim. E na família, né, a família tem um especialismo, né? Ah, sim. É. Uhum. Especialismo é para levar onde? Então, onde ele leva? A vingança, sem exceção. Todo relacionamento especial leva à vingança. E aí? Interessa isso? Ô, Roger, todo relacionamento está lá no livro, não está? Está lá. Sem exceção. Todos. Não é só os amorosos. Todos. Todos vão te machucar. Então, isso quer dizer que até com o meu cachorro, até com o meu cachorro. Com o meu passarinho, até com o meu passarinho. Tudo vai ser. O passarinho é maravilhoso, mas eu tenho ele na gaiola lá, eu deixo cair a gaiola, o carinha foge, blá, blá, blá. Alguma coisa vai rolar. O gato pega, o gato come, vai me machucar. Então, é sério isso, é muito sério isso. Esta profundidade que o Sen leva-nos com um livro, eu não sei, a Bíblia leva no mesmo lugar? Leva, mas da maneira que se... Uhum. Aquilo, a Bíblia ela leva. Sem dúvida nenhuma ela leva. Mas tem que ter uma compreensão. É. O Joel Goldsmith, por exemplo, com certeza, qualquer coisa que você pegar sobre o Joel Goldsmith, que tem livros também e tal, qualquer coisa, você vai ver que ele viu a verdade e ele viveu a verdade. Ele curava a pessoa por telefone. E Uhum. disse, se ela não, claro, né, ela tinha que fazer o trabalho. Ela tinha que Assim. pedir telefone, só pedir o nome. Podia nunca ter visto. Mas poucas pessoas sabem, né? Mas foi só Jesus. Só Jesus. Percebe? O que que ocorre? Agora eu acho que entrou no ponto muito importante, tem 8 minutos. É Ah, 8 não, minutos? sim, sim, só para te avisar, tem uns minutinhos. Também quem se animar a fazer pergunta também pode ir. Tudo bem, se alguém tiver perguntas sobre relacionados, sem problema nenhum. Pode fazer, é ótimo. Eu acho legal. Mas se não tiver também, eu vou entrar num outro assunto que eu acho que é uma sequência, né? Sim, sim. Que quando a gente realmente reconhece que a responsabilidade ela é 100% nossa e que tudo é uma projeção em cima baseada totalmente da necessidade que nós criamos para ter criado este mundo. Fica claro? Está claro isso? Então, tem uma necessidade que eu vou buscar inconscientemente e crio esse mundo, projeto esse mundo que está aqui, certo? Então, o meu relacionamento ele é totalmente em cima da projeção que eu estou fazendo no outro. Se isto é fato, o outro está projetando, está me dando aquilo exatamente que eu estou pedindo. Dá nó, Jorge? Não é para dar um nó? Porque é para dar um nó. Não é. Para mim, pelo menos, é para dar um nó. Agora que eu estou tendo clareza, quando a gente começa a olhar isso de verdade, aí você consegue começar a entender que primeiro você se perdoa. Em primeiro lugar, é eu. Não é o outro. Sou eu que criei por uma necessidade de sobreviver neste mundo, acreditando que era daquele jeito. Quando eu pratico e vivo isso, você vai ver que não é impossível. É impossível não começar a viver estado de presença, porque você vai estar atento a isso. Esse aí é o passo que é assim, aí é maravilhoso. Quando você começa a olhar, aí você está olhando literalmente para si, assumindo que você escolheu. Isto, quando você começa a praticar isso, você não quer praticar outra coisa. A energia ela vai para um nível que se você não tiver, eu não sei nem te explicar, não sei explicar. Se você não tiver estado
para você ficar acordado, a resistência para dormir. Porque você entra num relacionamento, numa paz. Essa é a parte de entrega. A entrega para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo, para Jesus, para Deus, qual é aquele símbolo que você mais acredita? Saint Germain, Madre Teresa de Calcutá, qual é? Qual é? Porque são todos um. Qual é aquele que você mais confia? Ah, eu entrego para o mar do universo, para o mar do esquecimento de Jesus. Na Bíblia está jogar no mar do esquecimento de Jesus. Entrega. Entrega e eu fico em paz. Tem que experimentar fazer. Isto pode fazer uma diferença para mim, pode fazer a mesma coisa o efeito para o Jorge, para mim que pode ser diferente, ou para a Jennifer. Mas vocês vão encontrar as palavras, se for o caso. Cada um pode encontrar palavras diferentes, mas pode sim, através dessa confiança, dessa energia que está aqui presente, aqui agora, em todos nós, pode fazer uma diferença agora aí. Agora para fazer. E aí vocês vão pegar e vão fazer em um determinado momento. E é uma vez só que tem que fazer. Por que é uma vez só? Por que é uma vez só, meus amores? Vamos, meu. Vocês... Roger, você está escondendo, mas tudo bem, eu sei que você sabe. Porque o Espírito Santo não é surdo. Ele não é surdo. Eu não tenho que ficar pedindo 10 vezes para ele, é uma vez só. O Jorge, ele fica tão concentrado naquilo que ele está fazendo ali, está gravando o Caramba 4, e aí ele não responde. Ele fica... Jorge, percebe por quê? Tem que ficar... Ai, será que vai acontecer mesmo? Será que não sei o quê? Ah, caramba, está no medo, está no medo. Por isso que essa entrega, esse reconhecer verdadeiramente, né? E fazer esta entrega é aonde você está escolhendo pela paz. Faz sentido? Faz. Se você estiver escolhendo pela paz, você vai começar a se sentir mais seguro. Se você começa a se sentir mais seguro, é porque você está se aceitando mais, que você é responsável, você tá começando a reconhecer a verdade de toda essa bagunça que nós criamos, de toda essa ilusão que nós criamos, não é isso? Então você vai se sentindo menos ansioso, você vai se sentindo mais em paz, mais seguro, dorme melhor. E pode fazer isso, fazer xixi. Você pode fazer isso dentro do carro, você pode fazer isso no banheiro, você pode fazer onde você quiser. Mas é uma vez só para cada merda que a gente criou. Aí vai se entender outra coisa que está lá no 100 também, que é a única coisa que tem para se fazer aqui é o perdão. E aí? Faz sentido? Está encaixado a engrenagem? Que eu nunca assim, é só uma questão, porque eu não tenho nada escrito, né? Eu não escrevi nada. Então, para mim, o importante é se isto está, né? Quem vai assistir vai ter o contexto bem. Né? Tá bem detalhado, bem, né? E a cerejinha do bolo foi o perdão. E aí, quando você fala que é uma vez só, porque é o perdão verdadeiro, né? Que não é. O espírito não falha nesse sentido, né? Se há uma falha, com certeza fomos nós através do eco, porque né, eu estava desconfiando, estava no medo, enfim, não perdoou, né, verdadeiramente, não expiou, né? Então, essa expiação, ela é maravilhosa, ela passa a ser maravilhosa, porque você está assistindo um filme, você tá surgindo um negócio, você olha para aquilo e você fala, putz, isso aqui eu não preciso olhar.
chega num ponto que aí você não vai precisar mais ficar. "Ah, agora eu me... já vem com automático, porque você já sai da dualidade. Você já olha, vê que aquilo é dualidade e você volta, você não precisa nem mais. Você não vai ter essa alteração de estado de presença. Não vai... Vem aquilo, mas você não vai precisar ficar. Percebe? Porque é muito... Você está no controle. O Eckhart Tolle precisa ficar pedindo perdão para ele, sabe? Acho que não, né? No nível que ele está, Krishnamurti, todos esses caras aí. Percebe? Essa moça, por exemplo, que eu estou falando, Anita Santos, ela, assista. Ela é um show, meu. Ela fala na linguagem dela, ela mora, acho que em Campinas, nunca tive contato com ela, só acompanho ela. Tem um outro garoto, um outro rapaz, Mica, também extraordinário. Tem que deixar claro isso, porque não é só pelo caminho do Curso Milagres, né? A gente sabe disso, que não é. Tem que deixar claro, ele é uma ferramenta que eu sou suspeito de falar. Eu sou suspeito para falar, concorda? Porque ele não tem como, ele é um chamado. E não é que não é para todo mundo. Tá aí, você pode comprar o livro e nunca ler nessa encarnação. Você compra o livro, tem lá. Eu comprei o primeiro, ficou lá uns, sei lá, uns 3, 4 anos. Eu nunca li ele. Dei para o meu sobrinho que foi fazer o curso na Coexiste. E, sério, eu tive que comprar outro. Li ele todo? Não. Vocês sabem o que eu fiz, está no vídeo lá da semana passada. Li ele todo? Não. Fiz todos os exercícios? Fiz. Mais de 3 vezes. Fiz. Verdadeiramente, eu fiz 3 vezes. Então, quer dizer, é o que é. Aquela parte lá da psicanálise, não sei o quê, eu nunca consegui ler. Não tem a parte da psicanálise lá dele? Sim. Uhum. Eu não li. Falar que eu li? Não, não li. Então, é algo assim, mas podemos entrar nesse assunto. Quer entrar no assunto da parte da psicanálise? Não, Entra. só ia complementar que mais que leu, né, e é viver, né, aquilo que a gente estava falando, além até da prática da própria lição, né, a vida traz a prática, a lição, claro, desde a nossa disponibilidade, desde a nossa, né, abertura para isso, né, e aí vocês vai de pacote ali, tem as lições, não tem nem como mensurar isso, né, que aí, Não está tudo aí bem? e cada um vai, né, ter a sua vivência, a sua prática, Está tudo além bem? da própria prática da lição, né? Está tudo bem. Uhum. Tem que ir experienciando. Sem experienciar, ó. Então, é o treino. O que é um treino? Sem treino, tem condições? A mente não vai criar novas sinapses. Tem que ter treino. Então, os exercícios é um treino. É completamente novo. E ele fala, não é obrigado a acreditar em porra nenhuma que está aí, é só fazer. Para criar sinapses, né? Percebe? Ele fala lá que é sinapse? Não, mas, porra, mas é. Com certeza é. Pega um neurocientista e vamos perguntar para ele. Vamos chamar um neurocientista e falar, olha, esses exercícios aqui, como é que funciona para o cérebro? Vai falar, isso aqui demora 2 anos para se adaptar. Um psiquiatra ele tem condições de pegar e falar, esse conhecimento aqui, só que você vai demorar 2 anos. E ainda você vai ter que tomar esse remédio aqui. Se você não tomar esse remédio, pode demorar 4. Sim. É verdade. Eu tive essa experiência com o psiquiatra. Fui conversar com o psiquiatra. E ele pegou e falou, não tem sinapse. Para criar sinapse assim, 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 é 2 anos. Para você é 1 ano, para o outro lá pode ser 2. Então, percebe? Quando você reconhece que você é 100% responsável, a coisa, aí ela começa a mudar totalmente de figura. Então, primeiro que a gente tem que querer, a gente tem que querer. No livro, ele diz, está tudo dentro, né? Por isso que ele pode falar, ele fala assim, ó, o livro vocês podem depois jogar fora, porque vai lembrar, está tudo dentro, só que para relembrar, ele é uma ferramenta para quê? Para a gente relembrar. Tudo pode ser uma ferramenta para relembrar. Tudo, tudo. O relacionamento é o principal. Um prédio, um negócio, é uma ferramenta? É.
Porque Deus está em tudo. E se eu sou um com ele, eu estou ali também. Eu estou no livro, eu sou você, eu. Esse barato, quando você começa a olhar, é algo assim que aí tem que estar muito inspirado para passar isso. Porque você deseja isso para todo mundo, você deseja literalmente que todos experienciem isso. Entende? Você deseja isso. Mas tudo tem um momento. Eu chamo de escorregar, né? Eu uso, às vezes, a gente escorrega, né? Mas a gente é maravilhoso. Aí você vê que idade realmente não existe. Tempo não existe. Nada disso. Eu tenho uma ampulheta aqui. Eu não sei se eu mostrei, não mostrei isso para vocês, né? No dia 3 eu mostrei, né? Não. Tem um menininho que ele é lindo, ele é maravilhoso, parece um anjo. Ele vem aqui, ele mexe em tudo, e eu deixo mexer em qualquer coisa, desde que ele não, algo que não possa, que não se machuque, praticamente não tem nada. Aí tem uma ampulheta desse tamanho, pego ela ali para vocês verem. Eu tenho essa ampulheta me remete a coisas assim, a ampulheta me remete lá na Casa do Chapéu, né? Babilônia, sei lá, um negócio assim. E se ele quisesse levar qualquer coisa, eu deixo ele levar. Não é ele. Qualquer criança e qualquer pessoa que quiser, ela leva livros, essas coisas e tal. Quando eu chego, às vezes, a alugar o espaço, e eu não tiro nada dos enfeites. Eu aviso a pessoa. Eu tiro algumas coisas que são a mais, mas geralmente eu deixo tudo. Então, eu chego aqui, a ampulheta está quebrada. Aí eu olhei, posso pegar um segundo para vocês verem? Pode sim. Hoje eu não preciso levar a câmera, né? Hoje dá uma olhada, ó. Dá para vocês verem ela quebrada? Sim, dá. Ah, entendi. É. Sabe por Saiu quê? até a areia, né? Isso. Exatamente, eu deixei a areia ali. Sabe por quê? Eu olhei para ela assim, quando eu vi que estava quebrada, depois uns 2 discos estava aqui que eu fui olhar, né? Aí eu olhei e tal. O que que isso quer dizer, né? O tempo não existe, é uma ilusão. Então eu deixei ela quebrada, a areia derramada estava ali, para ela me lembrar que o tempo não existe. Não existe. No agora não existe. No agora é eterno. Você vê que realmente é eterno. O agora é eterno. Só existe a vida. Então você vê que até isso serve. Eu não poderia, por exemplo, no ego, eu iria ver a mensagem, essa mensagem. Na reclamação, eu iria. Na reclamação é um julgamento, não é? Eu iria ver a verdade sobre essa mensagem. Ela não significa nada, não significa nada, mas olha essa aqui, que legal. Dentro Alguma do, dentro do seu mundo, seu processo, né? Tem essa mensagem, né? Então, é. que nem, por exemplo, hoje, no caso do computador, das máquinas, né? Se eu ficasse culpando que alguém não veio para me colocar, para me trazer para uma coisa, se eu ficasse reclamando, você acha que era esse motoboy que ia. Não, tudo é um reflexo, né? Do que se passa dentro, né? Enfim. Então, É. é incrível, dá Uhum, para se fazer leitura, dá para se fazer uma interpretação completamente diferente. Você tá começa certo. realmente a perceber que os passarinhos vêm te cumprimentar. É. Você começa a perceber, a percepção mas é. Você tá dormindo. Aí você acorda, tá escuro ainda. Você acorda, tal, abre o olho. Mas não dá 3 minutos. Aí começa o passarinho. Pi, 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 pi. É Deus cantando para você. Deus Uhum, não está em tudo? Ou não? uhum, sim. É todo mundo que vai perceber dessa maneira? Uhum. Felizmente, não. É, tá certo. É, Marcos, Sabe? só.
Oi, pode. O curso, ele para mim, ele foi assim, ou é isso ou é isso. Eu fui para cima de querer a verdade dele. O meu pacto era com a verdade, a busca pela verdade. Esse é meu pacto. Isto foi é aquilo, ele falou, ó, antes dos tempos a gente já estava marcado para isso. Todos nós fizemos essa escolha, né? Então, eu só tenho a gratidão, também é uma coisa muito louca, né? A gratidão, ela é uma faca de dois gumes também. Por quê? Eu sou grato por algo que acontece comigo. Então, se foi bom para mim, no mundo sempre tem alguém perdendo. No mundo, quando é algo bom para um, o outro está perdendo. Essa é a dualidade do mundo. Então, e aí, se você não é grato, você sente culpa. Eu não sou grato, eu sou ingrato. Olha, é desafiante. Dentro desse sistema de pensamento não tem saída, né? Então, Não. bem, O mundo não do, tem filme. não tem, não tem. Pronto, meus amores, alguma pergunta? Alguém? Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta para o Marcos? Não? Muito bem. Acho que tá. É que foi tudo muito claro, né? Você discorreu sobre todos os pontos, né? E também terminando aí com a cereja do bolo, que é o perdão, né? Que ir na causa, né? Então, mas desde o começo você vem falando, né? Então, do amor e do medo, e aí tá a causa de tudo, e a forma de desfazer é através do perdão, né? E dessa disponibilidade, através também da confiança e da entrega, né? Se posso resumir, né? Seria, acho que esses os pontos. A Jennifer, não sei se tem uma pergunta. Por favor. Não? Ah, ok. Né? Ficou E claro, Jennifer? Para você ficou tudo claro? O meu espanhol está perfeito hoje, né? Sí, perfecto. Perfeito. Escuchando desde el corazón. sim. Meu, não é, olha, não é fácil entender direito o que ela fala. Para mim, Ah, sim. um pouco mais devagar. Ela falou que estava escutando com o coração. Estava te entendendo tudo e escutando com o coração. Aí não tem como, aí é É. conexão. E a Érica aqui também no chat colocou muito obrigada por você, A Érica não. Marcos. A Érica aqui, a Jocono também mandando corações, né? Agradecendo aqui também esse seu compartilhar. E aí, bom, então como não tem perguntas também, né? Queria passar a palavra para você para esse encerramento, então uns minutinhos finais para você poder encerrar esse encontro de hoje. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus. Oh, amém. Que bom. Eu não preciso fazer nada. Deus fala com a gente o tempo inteiro. Que lindo. Que bom. Bom, então assim encerramos, né, esse workshop com o Marcos Rodrigues aqui, trazendo, né, para fechar outra cerejinha aqui no bolo, né, para nós aqui. Então, mais uma vez, Marcos, nossa gratidão por esse compartilhar, né, por essa disponibilidade de estar aqui, né, dividindo aqui conosco. E, né, nos encontramos lá no evento também, que é logo logo. Você quer falar mais... Quero Ah, falar pode. só uma coisa. Ok. Eu não lembrei, agora veio a palavra, acho que Ah, é sim. importante. Ah, É sim, tá bom. estado de epifania. Ah, epifania. E aí Ok, o pessoal pesquisa, né? Eles podem pesquisar tal, e eles vão compreender o tá que certo. é isso, entendeu? É o Aí rótulo de epifania. Esse é o veio nome. veio a tempo antes de encerrar o workshop, né? Que bom, desceu aqui a palavra. No estado de presença, o medo ele vem de você sair fora desse estado. Uhum, Porque esse é, estado, é, eu durmo 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia no máximo, não tem necessidade. uhum, uhum, Nem de comer praticamente. Comer, o corpo sente o negócio, você tem que comer. uhum.
Aí o corpo avisa. Isso é o que eu venho vivendo, eu estou experienciando isso tem já pouco tempo, não é pouco tempo, não. E não quer dizer nada, não muda nada. Tem que fazer as mesmas coisas, É, mas olha como é mas sutil. muda desde onde, né? Se vive e vê tudo, né? Aí então muda tudo também, né? Como é que é, Mica? Não entendi, Mica. Não, muda desde onde você vive, né? Então aí mudou tudo também. Então muda, né? Ao mesmo tempo que não muda nada, muda tudo, porque mudou desde onde você vive, né? Sim, Então, as demandas que são do mundo, você tem que atuar com elas pelo mundo, não dá para mudar. Você não consegue mudar coisas do é. mundo. Tem que seguir pelo mundo. O que é Uhum, divino, você vive dentro do divino. Mas você está presente, usando com clareza, com lucidez, o mundo, não você sendo usado. é, é. É isso. Exato. Não é fácil, mas é. Maravilha. Gratidão, então, mais uma vez. Que Obrigado a bom. você. Eu Obrigado fico feliz mesmo. por esse encontro, se compartilhar também. E tem mais, né? Então, no dia do evento, quem assistiu aqui o encontro com o Marcos Rodrigues, ele estará também lá no evento presencialmente, junto com todos os demais também inscritos aí no presencial. E quem não se inscreveu, dá tempo de estar lá conosco, ainda dá tempo para inscrição. Então, o evento dia 28 e 29 de setembro, em São Paulo, presencial e online. Esperamos vocês. Então, gratidão a todos também que nos acompanharam aqui, que vão nos assistir, estão assistindo aqui ao vivo e também no gravado. Até lá. Um abraço. Obrigado, Marcos. Graças, meus amores. Graças, graças, graças. Graças.